Olá pessoal, boa tarde. Mais um vídeo aqui. Você sabe que durante vários vídeos eu fiz uma série, né, com vários vídeos falando sobre aspectos da minha vida, da minha infância, da minha adolescência, em vários segmentos, né, na escola, como eram as coisas na minha casa, em que época era que eu vivi tudo isso. E você teve a oportunidade de relembrar junto comigo muitas coisas que eu passei. Eu sei que você passou na época também da sua adolescência, da sua infância, na cidade em que você vivia, né? E no último vídeo eu falei sobre a época que eu já estava na adolescência, as mudanças que eu estava sofrendo no meu corpo, na minha mente, como que estava o ambiente da minha casa, né, de muita dificuldade, de briga entre os meus pais, como que eu sonhava em mudar tudo isso, como que isso interferiu, né, no meu desempenho escolar, que eu acabei repetindo de ano, né? Tudo que eu passei. Aí eu tô dando continuidade agora nesse vídeo à minha adolescência, porque é uma fase extensa, né? Que você agora já começa a entender como que é os seus pais, o mundo que você vive, como que é o país, o que está acontecendo no seu país, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É transformação na sua mente, no seu corpo, é transformação política. Final de década de 80, gente, a política já era outra. Vamos entrar agora na década de 90, né? Eu já estava no final também da minha adolescência, né? Vivendo uma vida muito difícil com os meus pais. Nessa época, a nossa religião era evangélica, a maioria das pessoas da minha família era evangélico, né? E eu fui criada há muito tempo em igreja evangélica, com doutrinas, né? E nesse tempo a situação da sociedade ainda era muito rígida nos costumes, né? No que diz respeito a essas coisas de namoro, de intimidade, de casamento, as coisas ainda não eram faladas abertamente, principalmente na igreja. Esses temas não eram tratados como hoje é tratado, né? Tinha muito tabu, a gente queria aprender muita coisa, a gente não tinha essa gama de informação como tem hoje. E você, gente, que nasceu na década agora, né, da internet, do celular, dessa revolução que o computador fez, agradeça a Deus, porque hoje em dia, na palma da sua mão, você pode se informar de qualquer coisa. Antigamente, se você quisesse se informar de alguma coisa nessa época, ou você usava o rádio, ou a televisão, ou o jornal impresso. O jornal impresso não era acessível a todo mundo, né? A maioria das pessoas que lia o jornal impresso eram pessoas de boas condições financeiras, porque a gente não tinha como assinar, né, como fazer a assinatura do jornal impresso. Hoje em dia você tem o jornal eletrônico, né? Você vai lá no site de pesquisa, você pesquisa de tudo. Olha, gente, que eu vou dizer que a internet revolucionou mesmo o mundo, viu? Porque se os nossos pais, nossos avós, tivessem acesso, né, esse acesso todo de informação na década de 80, de 70, né, e até de 90, como hoje tem, olha, muita coisa boa eles fariam, tá bom? Então, se sinta privilegiado, porque nessa época, final da década de 80, não tinha toda essa informação. Então, a informação era o quê? Limitada. Aquilo que a televisão passava era aquilo que a gente absorvia, as músicas, os rádios, as novelas, né? Tinha também o teatro, só que o teatro, gente, sempre foi acessível, sempre às pessoas que tinham dinheiro. Hoje em dia eu acredito que o teatro está mais popularizado, tá bom? Mas antigamente a gente só via entrar no teatro, as pessoas que frequentavam o teatro, a gente que tinha dinheiro. A gente via isso nas novelas. Eu mesma nunca fui no teatro na minha época de adolescência. Então, final da minha adolescência, eu continuei com a religião dos meus pais, né? Sendo aquela pessoa evangélica, rígida, cheia de tabu, né? Sempre olhando a vida dos outros como era, desejando uma vida melhor, questionando, né? Eu era uma pessoa, eu sempre fui muito questionadora. Embora que eu estava numa época que não podia questionar, né? Década de 90, gente, as coisas estavam começando a mudar. As pessoas estavam começando a se revolucionar, a questionar mais, né? Mas ainda era uma época que criança não opinava. Adolescente era visto como um ser que, sabe, não tinha valor para a sociedade, não produzia, embora que o adolescente já estava no mercado de trabalho, ou na roça, né, ou na indústria. Não era como é hoje, né, que hoje em dia a mão de obra está dando prioridade às pessoas cada vez mais jovens, né, mas não é que não tinha. Meus irmãos mesmo entraram no mercado de trabalho com 14 anos, com 15. Então não pense você
que entrar no mercado de trabalho com 14, com 16 anos é coisa de hoje, é coisa antiga. Só que antigamente era feita mais assim, debaixo dos panos. Não é como hoje, né? Que tem jovem aprendiz, que tem as leis, né? Que tem o estatuto da criança, do adolescente, essas coisas, né? Aí, como eu já te falei, o mundo estava ainda se transformando, o Brasil estava tentando se modernizar, tá bom? E ainda existia a censura. Você não tinha toda essa liberdade de expressão como tem hoje. Apesar que hoje a liberdade de expressão é entre aspas, né, gente? Tanto que tem coisa que eu não posso falar aqui, né? Eu até questiono que liberdade de expressão é essa que nós temos. Mas aí gente ainda pode chegar numa rede social e falar o que pensa, o que quer, né? Entre aspas, mas pode. Então, gente, nessa época, olhava para minha família, não tinha recurso. Já com quase 18 anos, meu Deus, comecei a procurar emprego, né? Que com 18 anos, a mulher não estava no mercado de trabalho como está hoje e exercendo profissões que antes era só homem que exercia. Mas já tinha mais mulher trabalhando, começando a trabalhar com 18 anos, a sair de casa para trabalhar, né? Porque na época da década de 70, quem viveu, né, que era a época que eu nasci, né? Os nossos pais contam, a mulher só saía de casa para casar, né? Tinha umas ou outras que era profissional, médicas, professoras, mas ela não estava em todas as profissões como estão hoje, né? A mulher não tinha essa emancipação toda, os direitos todos, né? Muitas mulheres ainda não sabiam ler nem escrever, né? Só saía de casa da presença dos pais, dos irmãos. Era uma sociedade ainda, gente, patriarcal, que as mulheres estavam tentando quebrar esse paradigma, esse modelo, né? E muitas mulheres tiveram que, até mesmo, deixa eu ver como que eu vou falar, arriscar até as suas vidas para poder garantir os seus direitos, né? Aí depois começou a vir os direitos da Constituição, né? Aquela questão toda da mulher votar, né? De ter os direitos amparados por lei, da licença maternidade, né? Tudo isso. Mas algumas décadas atrás, quem viveu sabe que não tinha, antes mesmo de eu nascer, né? Então eu estava o quê? Já terminando a adolescência, né? Só que teve um porém. Como eu perdi um ano, né? Perdi o ano da escola, eu acabei me atrasando. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu não estou conseguindo arrumar emprego, porque eu ainda não terminei o 2º grau, né? Porque eu tinha parado por um tempo de estudar. Porque eu estava pensando em sair já da minha terra, né? Tanto que em outro vídeo eu contei para você que eu saí da minha terra bem cedo por causa de emprego que não tinha na minha cidade. A minha cidade era muito pacata, não tinha oportunidade nenhuma. E eu comecei a ficar triste com aquela situação, porque eu era uma pessoa estudada, que escrevia bem, que falava bem, que ouvia os meus pais dizer que eu ia ser alguém na vida, e de repente, a hora de eu ser alguém na vida, eu não tinha oportunidade. Aí eu comecei a sonhar com a cidade grande, com São Paulo, né? Porque eu morava no interior de outra região. Aí todo mundo falava, né? Muito na década de 90, né? Que nós aqui já estávamos na década de 90. Olha, vai para São Paulo. São Paulo tem muita empresa. São Paulo é uma grande metrópole. Você vai se dar bem. Lá você vai arrumar a sua vida em todos os sentidos. Então São Paulo era terra de ouro, né? Embora que tinha muitos problemas acontecendo em São Paulo, né? Por causa do governo por causa do governo que estava na época, tudo, muita demissão, mas São Paulo ainda era melhor do que a cidade que eu estava. E aí eu comecei a encher meus olhos, não, eu vou para São Paulo, mas eu não tinha ninguém. Onde que eu ia morar? Uma menina pacata que nunca tinha saído, tinha viajado sozinha, nem para ir para a cidade vizinha. Como que eu ia? Mas a necessidade era tão presente, porque eu estava vendo meus irmãos ficarem adultos, mal conseguindo manter a casa. Meus pais já estavam velhos, a gente ainda morava de aluguel. Meus pais não conseguiam comprar uma casa naquela época, né? Meus pais velhos, doentes. O que eu ia ter na minha terra? Eu comecei a questionar. Eu não podia questionar para todo mundo ouvir, mas dentro de mim
Eu sempre fui uma pessoa questionadora. Eu acho que eu era a mais questionadora da casa. Aonde que eu vou? Porque com 18 anos de idade não tinha emprego, eu ainda não tinha terminado o ensino médio. Mas até para quem estava saindo do ensino médio, a pessoa não tinha uma profissão, ela ficava, ou ela tinha que trabalhar numa casa, né, fazendo serviços domésticos, como doméstica, ou cuidar de uma criança. Mas eu sempre fui uma pessoa um pouco à frente da minha sociedade. Eu não queria, né, não desmerecendo a profissão, mas eu queria algo que eu pudesse ter um patamar melhor. Porque, afinal de contas, eu tinha estudado anos da minha vida, desde a infância. Colocava a cara nos livros, vivia para os estudos. E agora, chegava a hora de eu colher aquilo que os meus pais falavam, né? Para ser alguém na vida. E como que eu ia ser alguém na vida desempregada? Foi aí que muitas pessoas começaram a me incentivar na igreja que eu estava. Não vai para São Paulo, né? E eu esqueci de falar uma coisa. Nessa época, o meu irmão, né, que é o caçula dos homens, já estava em São Paulo, porque ele já era adulto. Ele veio procurar emprego, tinha alugado uma casa. Aí eu pensei, não, eu vou morar agora com meu irmão em São Paulo. Eu tinha muito medo, sabe, de ir para outra região, outra terra, porque até então eu não sabia de nada da vida. A selva de pedra assustava. Ao mesmo tempo que fascinava, você tá num local onde você poderia mudar de vida, aquilo ali assustava. Prédios, né, que eu não era acostumada a ver, pessoas falando diferente, pessoas apressadas, indo trabalhar, indo estudar, cada um preocupada com os seus próprios problemas. Eu que vivia num contexto totalmente diferente, numa cidade do interior, onde todo mundo se conhecia, eu pensei em tomar atitude. Vou para São Paulo. Você teve medo, Ana Maria? Tive medo. Mas era um misto de medo e curiosidade. O medo e a curiosidade sempre estiveram lado a lado da minha vida. E eu sempre fui uma pessoa de muita atitude, muita personalidade. E eu ficava assim, ó, já que eu fui a única que estudei aqui em casa, eu que vou ser a salvadora da pátria. Na época, eu achava que eu ia ser a salvadora dos meus pais. Já que meus pais não puderam dar, né, o que eu precisava, eu que ia sair da minha casa, que eu ia ser a remidora da minha casa, a salvadora da pátria da minha casa, da miséria, dos problemas. E eu peguei para mim essa responsabilidade. Não, eu que vou salvar minha família. Porque eu que consegui estudar, eu consegui aprender aqui, eu vou usar tudo aquilo que eu aprendi na escola. Mas a gente sabe, gente, que isso aí é um ledo engano, né? Que a gente não consegue salvar os outros, né? Até ajudar financeiramente por um tempo, sim. E aí, quando eu me vi sem nada, sem poder comprar uma roupa, um sapato, dependendo dos meus irmãos, eu pensei assim comigo, ó, eu não vou querer ser essa pessoa que vai ficar dependendo de pai, mãe e irmãos. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, eu vou me jogar. E eu sempre tive muita personalidade. Quando eu falava que ia fazer uma coisa, eu fazia, custe o que custasse. Isso é uma coisa que era muito, eu não sei a quem que eu puxei, mas era uma coisa que estava muito dentro de mim. E se eu não tivesse tomado essa atitude, eu estaria até hoje na terra em que eu nasci, vivendo os mesmos problemas, né? E pensando assim, como vai ser minha vida, né? Se eu tivesse tomado atitude. E foi uma das atitudes mais sábias que eu tomei, que foi sair da minha terra para vir para a selva de pedra, né? Final de adolescência, sem conhecer nada, sem conhecer o mundo. Eu me joguei, gente. Quando eu saí, eu resolvi vir para São Paulo, eu não tinha dinheiro nem para pagar a passagem. Porque antigamente, para uma pessoa sair da sua terra e pagar a passagem para São Paulo, ela tinha que trabalhar muitos meses. E meus irmãos não tinham como pagar minha passagem. Aí eu consegui a passagem com uma pessoa que me doou, uma pessoa muito maravilhosa, né? Que eu nem sei se está viva mais, né? Já se passaram muitas décadas, mas se ela tiver, eu oro por ela, porque foi isso que mudou minha vida. A pessoa pegou e me deu a passagem na mão e diz, ó, agora é sua hora. Já está marcado para dia e horário. Gente, quando eu recebi essa passagem na minha mão, eu até chorei.
Aí eu olhei assim para os meus pais, sabe? Aquela menina caçula, né? Eu era caçula, eu sou a caçula, né? Meus pais, super protetor, eu era filhinha, né? Protegida. Olhei para os meus irmãos, né? Igual aquela música, né? No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: meus filhos, vem cá. Entendeu? Essa música parece que é a trilha sonora de todo mundo que deixou sua terra e foi tentar a vida, tá? Um abraço até a quem compôs. Desculpe cantar aqui no meu vídeo, eu não canto bem, mas é só para você saber, essa é a trilha sonora da minha vida e da vida de muitos brasileiros que saem de suas terras para tentar uma vida melhor, né? Eu nem sabia o que ia me esperar. Eu me joguei, gente. Quando você não tem nada a perder, você não tem medo, você se joga mesmo. Porque se eu ficasse na minha terra, eu não ia ter roupa, eu não ia ter sapato. Eu saí da terra dos meus pais, não foi para ter luxo, não foi para aventurar, ou porque eu achava bonito, não. Eu saí para poder sobreviver. E talvez você que tem uma vida melhor, que está me ouvindo, né? Talvez você não saiba o que é isso, porque você já nasceu numa época em que seus pais já proporcionou tudo para você, né? Você já tem seu celular, seu tênis, sua comida. Talvez você não precise sair da casa dos seus pais para trabalhar, como eu tive que sair. Mas quem teve que sair, está me ouvindo nesse momento, de repente está derramando lágrimas e está recordando, porque eu chorei muito, né? Deixar os meus irmãos, a cidade em que eu nasci, né? Para viver uma outra vida em outro lugar. Principalmente, gente, o desconhecido dá medo. Meu estômago até doía só em pensar. Eu pensava assim, se não der certo, eu vou ter que voltar de novo. Todos esses pensamentos vieram na minha mente. Mas eu fui muito mais forte que eles. Porque o medo vem. Mas tem coisa, gente, que você tem que fazer mesmo com medo. É questão de sobrevivência. Tá bom? Eu não saí da casa dos meus pais para casar. Ou não saí brigado com os meus pais. Muito pelo contrário. Eu abracei os meus pais. Eu me lembro que, né, se meu irmão estiver ouvindo, assistindo esse vídeo, meu irmão mais velho foi me levar na rodoviária, né? Aí ele levou minhas bagagens. E meu irmão mais velho, ele investia muito em mim, né? Sempre me ajudou a comprar meus lápis, meus cadernos. Minha irmã também. Todo mundo da minha casa me ajudava, né? Eu posso dizer, gente, que eu tive uma família muito unida. Mesmo com a pobreza, tá bom? A nossa família, assim, não tinha muita violência como tem, né? Hoje em dia as famílias têm muita violência. Foi uma família muito unida, os irmãos se respeitavam uns aos outros, se ajudavam. Hoje em dia você não vê mais os irmãos de sangue se ajudar. Parecem inimigos dentro de uma casa. Pai contra mãe, filho contra pai, é cumprimento mesmo. Mas antigamente os irmãos da gente abraçavam a gente, principalmente quando a gente era mulher, protegia a gente, trabalhava para ajudar, para comprar nosso material, nossa roupa. Eu sei que não é todos, mas a maioria das casas, você vê os irmãos, parece inimigo, brigando por causa de terra, brigando por causa de roupa, por causa de tudo. Na minha casa, gente, não era assim. Era perfeita? Não. Como eu já falei que não era. E meu irmão me levou na rodoviária, olhou para mim, deu a bagagem na minha mão e falou: olha, qualquer coisa, se não der certo, nós estamos aqui. Gente, se passaram mais de 40 anos, eu ainda me lembro disso. Nossa, Ana Maria, como você é velha. É, eu já tenho uma certa idade, gente. E eu lembro ainda do olhar do meu irmão. Ele não chorou, porque ele era muito assim, metido a durão, né? Mas eu sei que ele chorou sim quando eu virei as costas. Porque eu chorei dentro do ônibus. Quando o ônibus começa a manobrar, o ônibus rodoviário, né? Porque eu fui de ônibus. Naquela época, pobre não viajava de avião, como viaja hoje, tá? E já foi sofrido achar a passagem de ônibus, quem dirá de avião. Antigamente, só quem viajava de avião é quem tinha muito dinheiro, né? Estamos na década, o quê? De 90, tá bom? Então não era como é hoje. Aí o ônibus começou a manobrar, a deixar a cidade, a pegar a rodovia. Aí as lágrimas começam a descer. E eu falei comigo mesmo: agora é com você, Ana Maria. Agora você não tem mais ombro para chorar, não. Gente, isso é uma ruptura, viu? É um novo ciclo. A adolescência acabou, bem-vindo à fase adulta. É você com você mesmo. É cobra engolindo cobra.
Eu estava indo para a Selva de Pedra. Eu não estava indo para Disney não, gente. Eu não sabia bem o que iria me esperar lá, mas eu sabia que eu ia ter problemas, dificuldades, né? A vida do pobre, gente, nunca foi fácil em nenhum lugar do mundo, tá bom? Ainda mais uma pessoa como eu, de uma cidade pacata, indo para uma selva de pedra, morar em casa de parentes, né? Porque quando você mora na casa de parente, é diferente de morar na casa da sua mãe, do seu pai, tá bom? Aí eu tive que dar tchau a todo mundo, a gente se comunicava por carta, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, né? Meu irmão mais velho me levou, me deu um dinheirinho para eu comer no caminho, né? Comprar as coisas. Aí eu cheguei, passei a morar com meu irmão aqui, que já estava aqui em São Paulo, né? Meu irmão me tratou muito bem. Era o meu irmão mais novo, que já estava aqui, mas que também me acolheu bem na casa dele. Eu sou muito grata, né? Que trabalhou muito até eu poder arrumar meu primeiro emprego, me manter e iniciar uma nova vida, né? E é muito bonito, né, gente, o que a gente vê na TV, o sonho, a ilusão, mas quando a gente entra numa fase adulta, longe da mamãe, do papai, né, da titia, todo mundo te paparicando, ninguém mais te paparica. Você começa a conhecer como são as pessoas, você começa a ver que as pessoas não eram, que todo mundo não é bom como a gente pensava. Bom, mas isso aí é tema para outro vídeo, tá bom? Eu vou encerrar aqui essa última fase aqui esse último episódio, essa última parte da série dourada, né? Tempos Dourados, Infância e Juventude. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com tudo aqui que eu contei, né? Eu contei a mais pura verdade, gente, porque é o que eu vivi, tá bom? Tudo que eu contei, existe muito mais coisa que talvez não dê para contar. Eu tive que dividir em várias partes. Acompanhe a primeira até essa de agora. Essa é a última, tá? É a parte final. Se eu não me engano, é a número 7. Mas tá aí no título, tá bom? Então, se você quer saber como foi minha infância, minha juventude, os conflitos que eu tinha, o que eu vivia, o que eu pensava, como era a época que eu vivia, você vai saber de tudo isso, tá bom? Então, muita coisa que você, rapaz, você moça que está começando a sua vida agora, valoriza, tá bom? Ao assistir minha história. Isso aqui não é para você ficar com dó de mim, me achar que eu sou coitadinha, porque mesmo eu sendo uma pessoa simples, pobre, eu me considero uma vencedora, tá? Porque eu não deixei que o medo me paralisasse. Deus me ajudou em muitas coisas, eu tive algumas conquistas, formei minha família aqui em São Paulo. Eu sou muito grato a Deus porque por todos os momentos difíceis que eu passei, né? Deus esteve presente. Em São Paulo eu passei também muita dificuldade financeira, muita dificuldade para arrumar o primeiro emprego, porque eu cheguei numa época, década de 90, todo mundo sabia o que aconteceu na década de 90, as empresas não contratavam, estava muito difícil tudo, muita demissão, não muito diferente de hoje, né, gente? Porque pelo que a leitura que eu faço, o Brasil sempre foi esse problema, né? Sempre teve inflação, sempre o Brasil sempre esteve assim. Nunca, eu não me lembro quando o Brasil esteve bem. Sempre teve mal das pernas, né? Com esse cenário político, econômico, que eu não vou entrar também no mérito da questão, porque a questão aqui é falar da minha infância e da juventude. Mas eu acabo tendo que falar algumas coisas, porque eu preciso contextualizar. Tá bom? Espero que você tenha gostado, tenha um bom final de semana, aproveite o sol, valorize o que você tem, os seus pais, valorize a vida que você tem, o emprego que você conseguiu. Talvez não é o emprego dos sonhos, né? Talvez você passe muita humilhação, mas é o emprego que está te dando condições de você pagar suas contas, comer. Lado a lado com isso, vai procurando já alguma coisa melhor. Hoje em dia você tem internet, você pode fazer muita coisa paralela ao seu emprego até você ter algo melhor. Né? Na época que eu vivia, que eu comecei a minha vida profissional, o meu primeiro emprego, não tinha nada disso. A gente não tinha plano B. A gente tinha que fazer qualquer coisa para se sustentar. Hoje em dia tem várias opções. Fácil não é e nunca foi e nunca será. Você já tem que saber disso, tá bom? Mas seja grato à vida que você tem, o ar que você respira, o quanto Deus te ajuda. Eu sou grato a Deus, sabe, gente? Eu chorei muito em São Paulo, eu passei muita humilhação, e isso aí é tema para um outro vídeo. Mas eu concluo esse vídeo
agradecendo a Deus. Mesmo que a minha vida não esteja naquele patamar que eu gostaria, eu não conquistei tudo o que eu queria quando eu saí da minha terra, eu conquistei algumas coisas, bem pouca, mas eu sou grata, porque tudo que eu conquistei foi honestamente, eu não precisei pisar em ninguém, foi com choro, com lágrima, com suor, eu não precisei pisar em cabeça de ninguém para ter o que eu tenho hoje. É tudo honesto, então o que eu tenho tem sabor de vitória, mesmo sendo pouco. Por quê? Porque eu conquistei com os meus recursos e com a ajuda de Deus. Ninguém nunca me deu nada, gente. Minha vida, gente, nunca foi fácil. Não fique esperando que alguém vai te salvar, não. Sua vida não vai ser fácil. Não tem como aqui eu ficar te prometendo uma bobagem, fazendo propaganda enganosa. A vida da gente é difícil. Sabe? É muita coisa. Você só encontra mais gente para atrapalhar do que para te ajudar. É difícil vencer em tudo. Olha, qualquer segmento que você pegar vai ser difícil. Mas sempre escolha o lado difícil. Nunca siga o fluxo, a multidão, não. Porque nem sempre a multidão, gente, tem razão. Nem sempre a multidão tá fazendo o que é certo, tá bom? Procure seguir o que é certo, o que a sua consciência recomenda, o que a sua fé recomenda, tá bom? Porque mesmo que você não conquiste, pelo menos você vai deitar a cabeça sua no travesseiro e vai saber que você não precisou prejudicar ninguém para poder ter suas coisas, tá bom? O vídeo ficou longo, assista ele aí quando estiver lavando roupa, fazendo comida, lavando seu carro, né? Vá assistindo aos pouquinhos, porque eu tive que descrever minha vida, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tá bom? Que eu vou estar falando de outras coisas diferentes. Eu espero que você tenha gostado dessa série aqui. Deixe seus comentários aí. Os comentários estão muito pouco. Não é possível que você ouça esse vídeo e não consiga dar nenhum like, que não tá te custando nada. Poxa, eu tô te dando de graça aqui, né? A minha vida, os meus conhecimentos, coisas que vão te ajudar, né? Será que você não pode dar um like, se inscrever, que não custa nada? Você não tá pagando para receber esse conteúdo. E eu não estou recebendo para produzir esse conteúdo. Estou produzindo por boa vontade para você, né? Livre, espontânea vontade. É o tempo que eu reservo da minha vida. Gente, não é fácil produzir conteúdo para a internet, né? Para quem assiste, parece ser uma coisa normal. Quando eu assisti o dos outros, eu também achava, né? Eu paguei a língua. Eu achava que era fácil, mas a gente tem que sentar, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente fala aqui, porque a gente não pode falar todas as palavras aqui. Às vezes eu quero falar uma coisa aqui, eu tenho que procurar uma palavra sinônima para poder substituir, porque a gente, embora que a gente tenha liberdade de expressão, entre aspas, tem coisas aqui que a gente não pode falar, porque senão o vídeo perde o alcance. Eu tenho que reservar um tempo para postar aqui, né? Além de postar vídeo, eu faço outras coisas da vida. Eu tenho que me sustentar, eu tenho que cuidar das tarefas de casa, como mãe, como esposa. Eu não tô desocupada, gente, né? Tem gente que pensa que quem posta vídeo é gente que não tem nada para fazer, muito pelo contrário. Para mim poder sentar aqui e produzir um conteúdo, ó, até eu chegar aqui eu já fiz muita coisa. Eu acordei cedo hoje. Você não imagina o que eu já fiz. Não é fácil a vida de ninguém. Assim que, pelo menos eu que estou começando aqui, ó, na internet, tentando crescer de uma maneira, como que fala? Orgânica, né? Que fala, né? Eu ainda não domino muito esse mundo, eu cometo alguns erros, eu não tenho um celular bacana, né? Eu gravo com celular, eu ainda não tenho câmera, né? Eu preciso providenciar, eu tenho que melhorar a iluminação, né? O som. Às vezes eu tô produzindo conteúdo aqui, tem muito barulho ao redor, pessoas trabalhando, e eu não posso mandar as pessoas parar de trabalhar, porque elas precisam cuidar da vida delas, mas eu tenho que passar por cima de tudo, o cansaço, o sono, de vez em quando vem um mosquito, ó, eu fico assim, tá? Que eu sei que você já deve ter percebido, né? Porque o lugar que eu moro aqui tem bastante vegetação, tá? Onde tem vegetação tem mosquito, às vezes a cadeira range, né? Às vezes você vê umas coisinhas aqui, parecem efeitos especiais de novela, mas não é não, tá? E eu não tenho o melhor equipamento para gravar, eu tô tentando me estruturar para isso, porque eu comecei há pouco tempo. Tem gente que tá mais na frente nos vídeos do que eu, tá? Mas eu não me comparo com ninguém, cada um é cada um, e se Deus
for da vontade dele, que eu cresça aqui no YouTube, eu vou crescer. Se não, eu já agradeço por 200 e poucos inscritos que eu tenho, tá bom? Um abraço a todos vocês que estão me ouvindo de algum lugar, tá bom? Deixa seus comentários, faz outros inscritos para mim. Obrigado, porque pelo menos eu sei que tem gente me ouvindo, né? Porque quando eu comecei no YouTube, eu me sentia assim uma palhaça. Eu pensava assim, poxa, não tem ninguém me ouvindo. Ninguém se inscreveu, ninguém comentou. Eu me sentia assim, desmotivada, frustrada. Tanto que eu fiquei até um tempo sem postar, depois comecei de novo, né? Não tinha ninguém para editar o vídeo para mim, porque tudo aqui é caseiro, gente. Eu não tenho como pagar para as pessoas fazer as coisas para mim, né? Eu tenho pessoas que me ajudam aqui a fazer o vídeo. Esses vídeos aqui não são editados, né? Eu coloco um roteirozinho aqui no papel, rapidinho aqui, mas é só para eu não me perder e não ficar falando de outros assuntos. Mas a maioria das coisas eu estou produzindo assim, ó, tá vindo agora da cabeça. Eu fico meia hora aqui falando sem parar. Às vezes eu fico assim, né? Porque se você tá falando, é lógico que você cansa as cordas vocais, mas tudo isso para produzir algo de valor. Eu penso em cada palavra que eu escrevo, em cada palavra que eu falo, né? Para que não seja mal interpretada. Eu sei que vai ter as críticas, eu sei que vai ter aquelas pessoas que pensam diferente, sem problema nenhuma. Pode deixar a crítica aí. Pode, se você dá oposição, pode falar aí, não tem problema. Eu não tenho medo de crítica. Gente, eu já levei tanta paulada que se os haters aparecer aqui pra mim, eles são fichinha pra mim, entendeu? Porque eu sei que tem os haters, tem aqueles que torcem as coisas que a gente fala, né? Eu vejo tantos ataques aí que se fazem a outros influencers, né? Os haters faz. Mas os haters também faz parte da vida, né? Jesus também tinha um hater, né? Ele não era da internet, mas ele tinha um dele, né? Que todo mundo já sabe que é o Judas, né? Então, por que eu não teria? Né? A gente ora por essas pessoas que vê o nosso conteúdo como ameaça, né? Que critica. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu oro, eu creio na Bíblia, né? Então, esse vídeo ficou longo, foi também um desabafo, né? Mas muito obrigado, tá bom? Por todos vocês que estão me assistindo, tá bom? Vocês é a força. Vocês, assim, quando eu olho assim e vejo, ó, tantos inscritos, mesmo que eu não tenha o suficiente para monetizar, eu penso assim, tem tantas pessoas me ouvindo, eu tenho um compromisso com essas pessoas. Toda vez que eu penso em desistir, em parar, em achar que não tá dando efeito, Deus fala assim comigo, ó, você tem compromisso com 200 e poucos inscritos, tá? Eles são qualidade, eles não são quantidade, mas são qualidade. E em nome de vocês que eu tô aqui, tá bom? Um abraço, né? Eu pretendia nem me estender tanto, mas ó, já tô há meia hora aqui. Por favor, não me critique, tá bom? Assista aos pouquinhos, se não puder assistir tudo. Pula o vídeo, deixa ele mais rápido. Mas não deixa de ouvir, não. De repente você passa o tempo ouvindo tantas coisas aí, pessoas que ficam até aí falando coisa que não deve. Você leva 1 hora, 2 horas ouvindo essas pessoas. Mas eu tô aqui falando um papo reto, um papo bom aqui, né? Um papo cabeça, que vai te ajudar, tá bom? Obrigado.